Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, terceiro domingo do Advento, é a única vez que é permitido usar a cor rosa. A cor rosa significa uma interrupção da penitência, simbolizada pelo roxo, por causa da proximidade do Natal, em que a Igreja vai se vestir de branco. Este domingo é conhecido como Domingo Gaudete, por causa da antífona de entrada: Gaudete semper in Domino, alegrai-vos sempre no Senhor, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Nós a lemos na segunda leitura. A primeira leitura, tirada do profeta Sofonias, também contém um convite à alegria. A cidade de Jerusalém é chamada a alegrar-se por dois motivos. O Senhor revogou a sentença contra ela. O Senhor afastou dela os seus inimigos. Mas o outro motivo é que o Senhor está no meio dela, como um valente guerreiro que salva. Ele exultará de alegria por aquela cidade, movido por amor. Nós sermos motivo de alegria para Deus é impressionante. Que Ele seja a causa de alegria para nós, nada de maravilhar. Mas que nós sejamos ocasião de alegria para Deus, é bonito, é até emocionante. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, foi escrita quando o apóstolo estava preso. E apesar do seu estado de prisão, ele parece mais livre do que nunca. Esta carta é a carta que mais fala de alegria. Talvez a palavra alegria e o verbo alegrar-se esteja nesta carta umas 20 vezes. Nunca contei, mas seria um bom exercício para casa. Abrir a carta aos Filipenses e contar quantas vezes está a palavra alegria ou o verbo alegrar-se. Só neste trecho o apóstolo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Então é uma alegria que não conhece descontinuidade. Alegrai-vos no Senhor. O Senhor é a causa da alegria. Não é a alegria falsa, fugaz, passageira que o mundo oferece. É a alegria no Senhor, porque o Senhor não passa. E quem se alegra no Senhor está sempre alegre. Que a vossa moderação, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. São Paulo falava da segunda vinda de Cristo, que ele supunha estar próxima. Mas podemos falar também de todas as vindas de Cristo. Seja a vinda dele no sacramento da Eucaristia, quando nós entramos em comunhão com ele, seja a vinda dele no próximo que nos pede ajuda e nós temos que dar uma das túnicas para ele ou repartir o nosso pão, seja na vinda na hora da nossa morte, em que devemos estar preparados e cheios de boas obras, seja a vinda no fim do mundo. Todas as vindas do Senhor exigem uma preparação. E é para isso que existe o Advento. É o tempo de preparação para a vinda do Senhor na solenidade do seu Natal. Não vos inquieteis com coisa alguma, são palavras de um prisioneiro, mas apresentai vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ações de graças. Como é que um prisioneiro pode mandar que aqueles a quem ele se dirige, que são livres, não se inquietem com coisa nenhuma? É porque ele próprio também não se inquieta. Aquelas grades da prisão não são capazes de privá-lo da liberdade espiritual. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. A paz de Deus não é aquela que o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de inimizades. São aplausos. É a tranquilidade obtida porque você
faz aquilo que o mundo quer que você faça. Assim o mundo deixa você em paz. Essa paz Jesus não nos veio trazer. A paz que Ele nos traz é interior. É a paz que coexiste com muita turbulência do lado de fora, mas é uma paz que só conhece quem já experimentou. É uma paz que supera todo entendimento. São Paulo, nesses poucos versículos, fala de paz e de alegria. O Evangelho traz João Batista preparando as multidões para a vinda do Senhor. O Senhor vem. O que devemos fazer? É o que o povo pergunta. E pergunta bem. E João responde. Às multidões ele diz, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Repartir o vestuário. Quem tiver comida, faça o mesmo. Quer dizer, libertar-se do egoísmo. Não reservar para si todos os bens. Preocupar-se com o próximo. Dar esmola. Isso é um meio de preparar-se para a vinda do Senhor. Os cobradores de impostos ou publicanos, que tinham a fama de serem ladrões, de cobrar além da medida, João diz, não cobreis mais do que o que foi estabelecido. Bem simples, evitar a extorsão. E os soldados perguntam, o que devemos fazer? Não extorquir dinheiro de ninguém, não fazer falsas acusações e contentar-se com o seu soldo. São recomendações muito simples. Jesus fará exigências bem maiores no Sermão da Montanha. Vai mandar amar os inimigos, mostrar a outra face para quem nos esbofeteia, andar 2000 passos para quem nos obriga a andar 1000. São João Batista ainda está bem no início e, portanto, os conselhos dele são para crianças na vida espiritual, mas já são alguma coisa. As pessoas pensavam que João fosse o Messias. Então João, na sua humildade, diz Santa Teresa de Ávila que a humildade é a verdade, ele diz que não, eu vos batizo com água. Virá alguém que é mais forte que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de abaixar-me para desamarrar a correia das suas sandálias. O Espírito Santo é mais do que a água. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas juntamente com a água, Ele purifica-nos dos pecados, nos dá a graça, nos livra do pecado original e de todos os outros. Esse batismo será dado por Jesus. O batismo de João é apenas uma figura e uma preparação do batismo sacramental. Mas por falar em fogo, o Messias, quando vier, virá com a pá na mão. E ele vai recolher o trigo no celeiro. A palha, ele queimará no fogo que não se apaga. Portanto, há um fogo purificador, que é o fogo do Espírito Santo. E há um fogo que é para castigar, é o fogo do inferno. Receber o Espírito Santo ou ir para o inferno depende de nós, da nossa própria conduta. A alegria aparece tantas vezes no Evangelho, a grande alegria messiânica. Os anjos anunciam aos pastores uma grande alegria que será para todo o povo. Jesus, quando fala da obediência aos seus mandamentos e da permanência em seu amor, acrescenta, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Os magos, quando vêm adorar o Senhor, enchem-se de alegria. A alegria é um gênero de primeira necessidade. Não podemos viver sem ela. Quem não consegue alegrar-se no Senhor, busca um substituto neste mundo. Mas esse mundo não dá verdadeira alegria. Este mundo pode nos dar prazer, mas o prazer é corpóreo, ele é passageiro, e quando ele passa, ele deixa um vazio. A alegria não é assim. A alegria é espiritual, a alegria é suave e permanente, e ela não passa, mas ela se plenifica na felicidade da visão de Deus face a face. Aquele que se alegra no Senhor tem já um antegozo do que será a visão beatífica lá no céu. Sem alegria, você pode, cuidado,
cair no desânimo, e do desânimo no desespero, que é um pecado contra o Espírito Santo. Sem alegria, você pode levar os outros à tristeza, porque a tristeza também é contagiosa. Sem alegria, você perde o motivo para prosseguir a caminhada. Por isso devemos pedir o pão nosso de cada dia, mas também a alegria nossa de cada dia. Não podemos viver sem ela. E se é verdade que temos que distribuir o pão a quem não tem, temos que dar a túnica que nos está sobrando para aquele que não tem, temos que dar aos outros também a alegria. Temos que consolar os tristes, que é uma grande obra de misericórdia. Tantas pessoas querem de nós, não dinheiro, querem um tempo para falar e um ouvido para nós ouvirmos, só isso. E depois de elas falarem tanto, e você não fazer nada, não ser ouvir, elas agradecem, ficaram alegres. A alegria também dá um testemunho. Quando você vê uma comunidade alegre, da verdadeira alegria do Senhor, você se sente atraído a ser como eles. O que eles têm aqui que os torna tão alegres? Será que aquela rodela de farinha que eles adoram, dizendo que é Deus, é capaz de alegrá-los tanto assim? Será que a Santa Missa, quando eles se ajoelham na hora da consagração, pode trazer tanta alegria? Será que quando eles saem do confessionário, dizem eles, lavados dos seus pecados, isso traz uma alegria tão grande? Se é assim, eu quero ser alegre também. Quem sabe, se eu entrar na Igreja Católica, eu participarei desta alegria? A alegria por si só já é um bom testemunho que nós damos do Evangelho. É com esse espírito alegre que devemos nos aproximar do Natal do Senhor. O Senhor está próximo, não nos inquietemos com coisa nenhuma. E se alguma coisa nos inquieta, que é o nosso pecado, saibamos que já existe remédio para ele. Nós não estamos no Antigo Testamento à espera de um Salvador, que no futuro vai nos dar o batismo e nos vai instituir o sacramento da confissão. Os sacramentos todos já existem. Estamos na era da Igreja, estamos no Novo Testamento. O Senhor de verdade está próximo. Por isso, irmãos, vivamos de acordo com aquilo que nós temos. Sejamos alegres e façamos tanto quanto nos for possível que o próximo se alegre por nossa causa no Senhor. Que Maria Santíssima, causa de nossa alegria, e seu Castíssimo Esposo São José nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.